Hello, hello, hello! Cá estamos nós, mais um episódio presencial aqui, estamos juntos no mesmo espaço. E hoje uma aula uma bate-papo muito interessante, um que vamos construindo dentro do módulo do Jogo Infinito, que estamos construindo juntos dentro do módulo do Jogo Infinito. E para já começar assim, sem mais delongas, pergunta inicial para você, pai. Você conhece alguém ou já observou, está ganhando, vencendo, batendo metas, os sonhos, mas mesmo assim se sente vazio? Ou bateu metas, sonhos e perdeu tudo, quebrou a empresa? Você conhece alguma história, alguém? Alguma reflexão para a gente começar por aí? Tudo bem, Felipe? E aí, filhão? Filhão, primeiro, é muito bom estar aqui presencial, dessa vez aqui gravando de Brasília, né? E aí, eu continuo com a dúvida se eu olho para você, se eu olho para a câmera, mas enfim, vamos interagir com as pessoas que estão aí na telinha. E essa é uma pergunta muito interessante, porque eu conheço várias pessoas e já passei por isso, de ter conquistado muito em algum momento da minha vida me senti vazio, apesar do sucesso, apesar das conquistas. E eu percebi que existe aí dentro uma questão que é muito relevante. Quando a gente percebe esse vazio, Felipe, eu percebo que faz parte de um resultado de um jogo finito. É quando muitas vezes o efeito daquela dopamina se conclui. E aí você precisa uma nova dose, e aí você fica nesse jogo finito, infinitamente. Boa! Dopamina, nova dose de dopamina, vazio, jogo finito, começando bem. O contexto aqui é, como vocês devem ter visto, a aula, o episódio do contexto, onde a gente fala dentro do módulo 2 é o, o ego, como é que é? O perigo, essa é a palavra, o perigo do ego do vencedor. O perigo do ego do vencedor. Então, esse vazio que vem, mesmo atingindo e sendo um vencedor e conseguindo construir os sonhos, que tem um vazio, esse vazio, você falou de conectado com um jogo finito, que te coloca infinitamente nesse ciclo da dopamina. É isso? Eu entendi É bem? isso aí. Então, o que está por detrás desse ciclo vicioso que você chamou do ciclo da dopamina, que te coloca no jogo finito e que eventualmente te joga pro vazio, pro sentimento? O que está por detrás dessa mecânica, na sua opinião? Então, a gente já conversou, inclusive, num episódio para trás, sobre a questão de cargo versus identidade. Tá? Quando você começa a se perceber sendo o seu cargo, né? O que que você é? Eu sou presidente de alguma coisa, tá certo? E nessa confusão do estar num cargo e ser o cargo, começa todo o processo que te coloca nesse ciclo infinito, vicioso do jogo finito. Porque você passa a perceber, a ter referências do que está externo, Tá? né? A gente falou no episódio passado, inclusive, que o jogo infinito começa dentro. Então, o que está por detrás desse ciclo vicioso, desse ciclo infinito da dopamina, é efetivamente você está com o seu olhar, a bússola está apontada para fora e não para dentro, como a gente falou bastante no episódio passado. A bússola começa a ficar voltada mais para fora, ou seja, também mais no cargo, né? O que ele traz, talvez no status, no prestígio, e ela deixa de estar conectada com essa bússola interna. É isso que eu escutei? Exatamente. Tá. E se ela deixa de estar conectada com a bússola interna, o que está acontecendo na empresa? Na maior parte das vezes, Felipe, talvez eu falaria que todas as vezes arriscaria dizer isso, se perdeu o propósito, né?
Ele passou a jogar o jogo finito, que é um jogo de metas, resultados e sempre essa referência mais de métricas externas. Porque quando você tem, e no episódio passado a gente falou muito, citou inclusive o exemplo do Viktor Frankl, que naquela situação tão extrema de acordar todos os dias num campo de concentração, ele relembrava o propósito que ele tinha naquele momento, o legado que ele estava desenvolvendo e quais os princípios que norteavam ele naquele dia. E essa referência, quando você passa a não ter essa referência do seu propósito, aí você passa a ter esse ciclo infinito de dopamina, esse ciclo infinito de jogos finitos. Então, o que falta, principalmente, é efetivamente a conexão com o propósito. Falta conexão com propósito. Então, mesmo um vencedor, uma empresa de sucesso, ele pode falhar quando ele começa a olhar demais para o externo e deixa de se conectar com o propósito do para que a empresa existe. É isso? Eu não tô... Ó, que interessante o que você trouxe, né? Tá. Você trouxe uma referência com uma pessoa tendo sucesso, né? Mas o que seria esse sucesso? É métrica de resultado financeiro? Eu gosto muito de uma frase, parece uma frase piegas, de efeito, mas eu recomendo fazer uma profunda reflexão sobre ela. Tem pessoas que têm, que são tão pobres que essa questão do vazio que você traz, que elas só têm dinheiro. E essa é uma grande reflexão a ser feita. Porque muitas pessoas estão nesse vazio e buscando essa dopamina rápida, esse olhar para o externo e tal, construindo, entre aspas, o que chamam de sucesso, que é o acúmulo de ter, de dinheiro, de patrimônio, etc. Mas por dentro está vazio, porque está faltando realmente propósito que dá o sentido do jogo infinito. Não sei nem por onde começar. Traz o sentido do jogo infinito é o propósito. Estou indo de trás para frente. E você, mas o que tirou a pessoa do propósito foi esse olhar externo, dessa métrica que é só dinheiro, é só. E aí eu penso, quando você fala nisso, eu penso em status, é a métrica comum do mercado, e isso me traz uma outra reflexão, que essa métrica é um ego não saudável. Sim, eu tenho esse dinheiro, você falou ter, foi aí que eu pensei. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso. Então, o, o difícil ali, aquele vencedor, o inimigo ali, é o próprio ego, não, o ego não saudável. O ego pode ser saudável, certo? Assim, o ego pode ser uma ferramenta de integrar, de colocar o combustível no carro. Mas é quando o ego, ou seja, esse status, essa identidade, passa a ser o piloto da máquina, a gente destrói o, a engrenagem, a gente destrói o propósito. Percebe? Então, se a gente destrói o propósito, porque o ego começa a falar mais alto, a vaidade, o ego não saudável, como, enquanto líder, executivo, empreendedor, a gente navega no jogo infinito sem perder o propósito, sem deixar a vaidade, o ego, o status, as métricas externas falarem mais alto do que o propósito da empresa. Como fazer isso enquanto líder? Olha que interessante toda essa análise que você fez. Uma das coisas que a gente precisa desmistificar, porque tem algumas pessoas até muito radicais, falam assim, que o ego precisa ser anulado, eliminado. Isso não é verdade. O ego ele é estruturante, ele é fundamental para a gente poder realizar o que a gente faz. Ele que nos leva a ações práticas, a ações estabelecidas com referências, com métricas e aí por diante. A grande questão, e você trouxe muito bem,
é quando esse ego toma a liderança e ele busca ocultar, ou esquecer, ou anular o propósito. Porque o propósito, ele que é, na verdade, a liderança de todas as ações que devem acontecer. Porque aí você dá aquele sentido, né? Aquele significado para suas ações. Eu lembro que a gente até passou aquela atividade, né, Felipe? De colocar o despertador a cada 3 horas, quando o despertador tocar. Teve 2 episódios que a gente falou sobre isso. Você pensar, o que eu estou fazendo agora? Está me aproximando ou me afastando do propósito? Né? Então, um ponto muito importante é validar sim, o ego é importante, o ego saudável é fundamental porque ele é estruturador, ele nos dá a referência externa do que precisa ser trabalhado, feito e conquistado, porque as conquistas fazem parte do nosso dia a dia, o crescimento faz parte do dia a dia. Só que colocando uma pitada maior aqui na conversa. O que eu tenho observado? Esse meu movimento recente de ir para o interior, né? De viver mais perto da natureza, da mata. Ontem mesmo eu estava entre alguns empresários e as pessoas ficam curiosas, querendo saber como é que está sendo essa experiência. E é desafiadora, galera. Achar que você vai fazer toda essa mudança e vai ser maravilhoso, você está agora na natureza, em ambiente de cachoeiras e tal, porque isso tem muita fantasia, tá certo? Mas é interessante que as pessoas, ontem teve uma delas que falou, Ricardo, eu sonho em fazer o que você está fazendo, né? E eu perguntei, por que você não faz? Ele falou: não, não faço porque eu não tenho condições. Como assim? O que que te falta? E aí eu fiz um cálculo matemático para ela. Né? Eu fiz um cálculo matemático e mostrei para ela que ela já tem muito mais do que ela precisa para viver uma vida com maior liberdade. Ela tem hoje, digamos assim, um colchão de rendimentos muito superior ao meu. E ela está falando que quer ter a vida que eu tenho. Eu falo, olha, dá uma olhadinha para isso. Se você não está nesse jogo finito de buscar o tempo todo o acumular, o ter, essa dopamina, e que quando você me diz, você parece querer de verdade outra coisa. E aí, essa outra coisa, o querer de verdade, é esse tal desse propósito, que precisa estar como guia, como liderança nos seus movimentos. Eu achei interessante isso ontem à noite na nossa conversa, porque a maioria das pessoas querem ter uma outra vida, mas estão num círculo vicioso da dopamina, desse jogo finito, que vira infinito atrás de algo que efetivamente não é exatamente aquilo que você está querendo mais na sua vida. Mas você não quer abrir mão. Não quer abrir mão, muitas vezes, do status, não quer abrir mão de uma série de coisas que são dopaminas rápidas e que, se você olhar e tiver o propósito à frente, você vai perceber que não fazem diferença de verdade para a vida que você almeja obter. Muita informação aqui para destrinchar aqui. Tá difícil. Aqui, ó, é minha zona de pensamento, tá? Não tem nada aqui. Um dia a gente vai. Aqui não tem absolutamente nada. É minha zona de pensamento, tá? Que aí tem essa câmera aqui, mas aqui tem um ambiente que eu tenho que pensar. Eu penso para cá, tá? É abstrato demais isso, mas olha onde eu estava na reflexão, que é por isso que eu estou dando esse disclaimer. Aí você falou sobre cálculo matemático que você precisou racionalmente explicar para a pessoa. E mesmo assim, provavelmente ela não vai mudar. Eu não sei quem é, tá? Não tenho a menor ideia. Estou estudando essa história aí pela primeira vez, mas eu não sei quem é. Até se eu conheço, olha, eu não sei. Eu espero que você mude. Eu estou aqui querendo que você mude. Estamos juntos. Mas provavelmente explicar racionalmente, que é o que a gente tenta fazer nesses episódios, nesse bate-papo, explicar racionalmente, na verdade, é para que cada um possa voltar para a bússola interior para viver com uma palavra-chave que você trouxe no cálculo matemático, que você fez isso para viver com liberdade. O jogo infinito, ele é de verdade o único sistema de liberdade, ele é livre.
Porque o jogo finito, essa corrida atrás da dopamina, você começa a colocar o cérebro, ele ele vê a vitória como a recompensa que tem que ser atingida, essa vitória externa, aí você fica. E hoje que a gente está vivendo um mundo da rede social, esses ambientes com muita dopamina e o estímulo dopaminérgico, a gente está jogando esse jogo sem a gente querer ou não, muito facilmente a gente entra nesse ciclo vicioso da eu preciso dessa vitória, eu preciso ver esse vídeo, eu preciso desse grande conquista, dessa meta, e quando eu atingir eu vou ser feliz. Na verdade, quando eu atingir eu vou ser livre. E quando eu for livre eu vou ser feliz. Mas na verdade a liberdade, a felicidade está no jogo infinito, é aí que eu estava na reflexão, porque se a gente for olhar há muitos anos, o jogo infinito tem várias formas de colocar ele no mundo empreendedor. E tem um livro do Jim Collins, que eu acho maravilhoso, que é Empresas Feitas para Durar, que ele elenca essas. Se vocês não levaram vale a pena. O Jim Collins ele fez um estudo com as empresas centenárias, desde 1960, acho, quando ele começou, empresas que estão durando até hoje. O que, que elas têm de diferente? Elas jogam o jogo infinito, certo? Certo. E aí a gente vem, para jogar o jogo infinito, a gente fala de princípios que precisam estar na empresa, propósitos. E ele fala que do nível, o nível que você atinge, essas empresas, eles têm um princípio que eles colocam em prática, que é a humildade conectada ao propósito. E os líderes têm essa humildade. Você conhece alguém que está jogando, um líder, agora, ou que você conhece próximo algum exemplo, de um líder que joga o jogo infinito e que ele tem esse princípio de humildade, e como que é isso em prática hoje no mundo da inovação, da tecnologia, da inteligência artificial? Como é que é ser um líder com uma empresa que busca ser duradoura para muitos anos, com esse princípio da humildade e propósito? Quem que você conhece? Tem algum exemplo para trazer para nós? Então, eu acho que um exemplo prático sobre a humildade é você manter sempre o copo vazio ou não plenamente cheio. Hum. Porque quando você percebe que, e eu já ouvi várias e várias vezes pessoas falando assim: não, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. E o que mais tem hoje em dia, filhão, é obesidade intelectual. As pessoas acreditam que sabem tudo e no poder da IA, então, o que não sabe pergunta para a IA e se acha sabedor, né? Então pergunto, o quanto de água você consegue colocar num copo já cheio? Nada. Nada. Esse é o grande X da questão. Porque o humilde, ele sempre está naquela percepção que pode não saber tudo, pode ter algo a descobrir, algo de novo. E é interessante isso porque a criança, quando está naquela fase de buscar conhecer, aprender, ela tem muito essa pergunta do mas por quê? Mas para quê? O que é isso? Pergunta o tempo todo. Essa é uma característica de muitas pessoas que têm esse ponto de humildade. Se você perceber muito bem, aquele aluno dentro de sala de aula que sempre está perguntando, e às vezes as pessoas fazem até chacota. Pô, mas aquele cara pergunta como ele é burro, não sei mais o quê. Normalmente ele vai muito mais longe do que o que ficou calado ali, sabidão, acreditando que sabia tudo. Então, essa característica nessas empresas feitas para durar, e é uma característica realmente das grandes vitórias do jogo infinito, é você não ter certeza de nada, ainda mais no mundo bunny que a gente vive. Está em constante mudança, que é ansioso, que está em transformação permanente. Porque recentemente eu estou tendo muito relacionamento com pessoas muito próximas do mundo digital. E essas pessoas, muitas delas, tiveram sucessos fantásticos. E vocês percebem hoje que aquele jogo que ela jogava, daquele conhecimento que ela tinha no mundo digital, muda-se a cada ano.
e as pessoas não conseguem mais ter aquele mesmo desempenho, aquele mesmo resultado. Quando que você aí que está nos assistindo poderia imaginar que pessoas grandiosas se juntariam numa Black Friday para tentar continuar tendo resultados expressivos de faturamento? Porque antes eles tinham esse resultado sozinhos. Hoje eles estão em 4, eles estão em 10, eles estão se somando. Até porque, filhão, a nossa humanidade só ainda existe porque lá nos primórdios a gente cooperou um com os outros para poder enfrentar todas aquelas intempéries dos animais gigantes, como o dinossauro que nem mais existe, porque a gente somou, a gente se uniu, a gente com humildade, porque só une um ao outro quando a pessoa tem a postura de humildade. Porque quando a pessoa não tem essa postura, ele acha que ele não precisa de ninguém. Eu acho que é esse ponto aí. Ele não precisa de ninguém. O Jim Collins, assim, voltando para o racional, para ver se você ainda não entendeu, eu vou tentar convencer racionalmente. O Jim Collins, Empresas Feitas para Durar, fala também, depois de outros livros, outros artigos, do ciclo da queda, que é justamente quando o ego do líder se torna maior do que o propósito coletivo. Que tem a ver com o episódio de hoje. O perigo do ego do vencedor. É aí que começa o ciclo da queda. E voltando agora, recapitulando, a gente falou do propósito como a ancoragem para manter a luz do coletivo, aquele objetivo que é bom para o ecossistema, para a própria empresa, para a sociedade com que ela serve. A gente não falou disso, mas a gente falou como propósito, como essa coragem, essa forma de manter a gente orientado no caminho que vai criar uma empresa duradoura e também vai minimizar esse risco do ego do vencedor. A gente fala do propósito, a gente falou então da bússola interna. Então vamos fazer uma pausa, chegamos, vamos fazer uma reflexão juntos aqui, uma reflexão. Se tiver um papel e caneta, vale a pena escrever. Se não tiver o papel e caneta, não tem problema. A gente vai fazer uma reflexão aqui para a gente aprofundar nesse propósito, para a gente trazer mais para frente da nossa mente, dos nossos pensamentos, essa questão do propósito e alinhar isso com. Vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá, papel e caneta, vamos voltar para cá. Pensa, vamos refletir junto. Vou colocar a pausa de novo. Pensa e vamos refletir junto o seguinte. Na sua história, que momentos você teve vitória? Três vitórias, conquistas, mas que você continuou sentindo vazio. Mas que você continuou, ou você sentiu que te desconectaram, te trouxeram um pouco mais distante desse vazio, desse propósito, alguma coisa que te preenchia, que te mantinha pleno. 3. Busquei na memória. E aí, dessas 3 vitórias que te deixaram vazio, pega uma delas assim que está mais viva na sua memória e pense o que você de fato estava querendo atingir, o que você estava querendo provar quando você conquistou essa vitória, quando você colocou essa meta, o que você estava querendo provar? Era ganhar mais dinheiro para conseguir mostrar que você tem sucesso, era comprar um carro? O que você estava querendo provar? Aqueles que já entenderam, provar está alinhado com o ego não saudável. Bom, e nessa reflexão do que você estava querendo provar, agora a gente vai para a terceira, e aqui é o gancho que amarra todo esse nosso bate-papo. O que você, nessas vitórias, quando você percebeu o vazio e agora você tem uma consciência assim, eu estava querendo provar isso, isso, isso. Não é o caminho certo, me senti vazio. Então, o que você, de fato, está buscando servir? O que você está, de fato, querendo contribuir, atingir, dentro da ótica do jogo infinito, dentro da ótica do legado? O que você está querendo, de fato, servir? Replique, pense com calma. Por quê? Porque quando a gente tem consciência do que a gente está querendo de fato servir, o legado, o nosso propósito,
a gente minimiza o perigo do ego do vencedor. Porque todos nós que estamos assistindo temos sucesso. Estamos aqui em diferentes níveis com sucesso. Mas a gente cai, vai falhar, vai sentir vazio. E o perigo é justamente quando o ego ele passa a ser o piloto da sua vida e não o copiloto, a ferramenta para integrar, alinhado sim ao piloto que é o que você quer servir, ao seu propósito, à sua bússola interior. Pegou a construção dos episódios, pegou os riscos quando a gente começa a vencer demais, enquanto empresas, empresários e líderes, pegou o risco da empresa que, como a Blockbuster e várias outras, que quebraram, faliram. Olhe empresas feitas para durar, pegue os elementos, os comportamentos que estão lá, que você quer colocar em prática hoje, no seu dia a dia, para você começar a não sentir esse vazio, esse ciclo vicioso da dopamina. E aí perguntam muito sobre como podemos sair da dopamina, o que podemos fazer. Essa ferramenta, clareza. Clareza do que você de fato está querendo servir todo dia quando você acorda. Esse bate-papo que a gente está fazendo, me perguntaram também, pô, vocês conscientemente desenham o que vocês vão falar? Não, a gente tem o objetivo de querer estar junto. Aí a gente começa, vamos falar disso, pô, eu estou passando por isso, o que que tem isso? Aí a gente vai construindo à medida que vamos caminhando e muito colaborativamente com as pessoas que estão junto conosco nesse barco, que estamos juntos servindo a um propósito de criar um mundo melhor, não é isso? E é interessante isso que você traz, Felipe. Como é importante a gente estar junto de pessoas, como é importante a gente estar em grupo. Porque quando a gente constrói algo para nós e tendo um grupo ao entorno, nos apoiando, contribuindo, mostrando muitas vezes perspectivas que a gente não tem. Eu não consigo, por exemplo, enxergar, né, aqui na minha nuca. Mas se alguém estiver me olhando, ele consegue enxergar atrás de mim. Então, esse trabalho, essa construção em grupo, Felipe, ela é realmente bem saudável. E essa troca que a gente tem aí nos bastidores com tantas pessoas, com tantos empresários, um jantar que eu vou ontem, tenho a oportunidade de trocar ideias, como faz diferença aí para os nossos episódios, do nosso dia seguinte, muitas vezes. Estamos todos aqui para aprender juntos e nos divertirmos. Que tem um pouco a ver com o próximo episódio, que a gente vai falar sobre liderar com essa visão, com visão, não com pressão. Próximo episódio. Para hoje, eu acho que tem muita informação para a razão. Espero que tenha muita informação ali para a alma, para o seu coração, para o seu propósito. É uma alegria estarmos juntos, nos divertindo aqui com vocês e juntos presencialmente. Pai, assim, se você quiser deixar uma frase de empresas duradouras, uma frase de famílias duradouras, uma frase de propósitos duradouros. O que você gostaria de falar para a gente finalizar essa aula tão bacana de hoje, esse bate-papo, esse episódio tão bacana que a gente teve? Falar uma coisa que talvez seja surpresa para você. O seu avô, ele tinha um Já escritório em foi casa. longe, já começou longe, deixa eu me ajeitar. Ele tinha um escritório em casa e em cima da mesa do escritório ele tinha um vidro. Embaixo desse vidro ele tinha alguns materiais, algumas frases, algumas coisas. E na minha juventude me chamava muito a atenção uma frase que eu gostaria de deixar aqui para uma reflexão final. Olha, perfeito, então. E essa frase tem muito a ver com o que diz lá na história da Bíblia, que era o que o Salomão pedia muito a Deus. E essa frase fala assim: dizem que é um provérbio, uma coisa árabe. Não sei se é verdade, porque na internet fala um monte de coisa, né? Mas ela realmente contém uma profunda sabedoria. Tem a ver com humildade também, que a gente conversou. Ela fala assim: aquele que não sabe e pensa que sabe, ele é tolo. Evite-o. Aquele que sabe e não sabe o que sabe, ele está adormecido. Desperte-o.
Aquele que sabe, não admite que sabe, ele é humilde. Guia. E quem é o último a nos inspirar? Aquele que sabe e sabe que sabe. Ele é sábio. Que isso, calma aí, eu preciso de mais uns 30 horas aqui para pensar. Eu, hein? Então tá bom, né? É isso aí, né, pessoal? Executivo do Divã é isso, essa reflexão que leva a um momento mais sábio, que conecta gerações, que cria empresas duradouras, com o propósito de construirmos um mundo melhor, mais sábio. É isso. E eu quero fazer uma provocação no final, Felipe. Mas, eita fé. Compartilhe esse episódio, porque você vai ter realmente pautas, conversas relevantes para em grupo você construir melhores, maiores resultados com propósito, com significado. Uau! Tamo junto, bom demais. Presencialmente. Que episódio, hein? Que bate-papo! Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela amizade, pelo carinho. Até uma próxima em breve. Tamo junto.